Estamos de volta com mais Negócios na Pauta. Hoje falando sobre a segunda edição do programa Canteiro Escola. Aprender é importante, mas dada a realidade de grande parte da população de São Luís, ter uma fonte de renda enquanto se aprende é ainda melhor, Arthur. É verdade, Dalva. E no Canteiro Escola, além do que absorve de conteúdo e de preparação dos cursos, cada pessoa também recebe uma bolsa auxílio de R$300, alimentação, transporte e fardamento. Então são vários benefícios, né? Dá para ter uma retenção desse pessoal todo. Vou voltar aqui a falar com a Kátia e com o Roder. E aí uma pergunta que fica da primeira fase, Kátia. Como é que foi a retenção que as empresas falam? Foi absorvido muita gente depois no mercado de trabalho? Olha, a gente vem fazendo esse acompanhamento. A maioria foi absorvida, inclusive fora do Maranhão. Nossa, interessante. Que bacana. Mas empresas voltadas para restauro? Voltados para a construção civil. Construção civil. Agora a gente está acompanhando as obras, né, através do Sinduscom, as obras que estão em andamento, se iniciam no centro histórico, para poder a gente fazer o Sinduscom, conversar com cada empresa e oferecer a relação de alunos. Mesmo aqueles que já estejam empregados, que às vezes conseguem um emprego na construção civil, mas não necessariamente... E que essas empresas que participam dessas fases, elas têm uma certa preferência ou não, para absorver esses alunos? A gente oferece, né? Tá. Mas aí, na verdade, todos os afiliados do Sinduscom também podem, né, absorver? Todos podem. Nós vamos iniciar agora 2 grandes obras no centro histórico, né? Uma que a gente vai assinar a ordem de serviço essa semana, que é a restauração para mim, o edifício mais importante do centro histórico de São Luís, que é o Palacete da Rua Formosa. Então, na minha opinião, não tem nenhuma edificação... O que funciona hoje lá? Ele está fechado há mais de 20 anos. E qual é a importância histórica dele? Em termos de história, ele seria uma crônica social da cidade, porque ele foi construído no início do século XIX e ele teve diversos usos. Ele foi tudo: companhia de iluminação a gás, tribunal de justiça, escola, cassino, clube, moradia, ou seja, toda a crônica social da cidade passou ali naquele edifício. E em termos de arquitetura, ele é o exemplar mais impressionante do Centro Histórico de São Luís. Ele é um edifício todo na gaiola pombalina. E assim, o requinte, a sofisticação dos detalhes dele são impressionantes. Mas em termos de conservação, como é que ele está hoje? É só a fachada? Ele está íntegro, mas muito arruinado. Deteriorado, vai ser a primeira obra de restauro puro. Nós fizemos... E vai nesse programa também? Não, essa é obra... Essa é restauro mesmo. E o prédio, como ele é uma gaiola pombalina, ele é todo em madeira. Então, vai se precisar de restauradores especializados, de uma empresa com muita... tanto que o cuidado foi tão grande que nós vamos fazer isso com uma parceria. Fizemos uma cooperação com o Instituto Pedra, que é um instituto de São Paulo, que tem hoje assim, a melhor expertise em intervenções de edifícios. E os recursos virão da onde, Cássio? Nós conseguimos vencer o edital do BNDES, os recursos é BNDES Vale e com um aporte também da Prefeitura. Que maravilha. Uma obra que vai chegar a 17 milhões. Nossa, que maravilha. E nessa obra já se aproveitaria parte da mão de obra formada pelo Canteiro Escola? Eu acho que nessa obra não, mas a gente vai ter um outro tipo de formação, porque são 2 empresas que fizeram um consórcio para realizar a obra através do Instituto Pedra e dos técnicos da Fundação e também dos técnicos do IFAM, porque vai ser um canteiro de obras para técnicos. A gente vai passar por uma formação na área de restauro. E principalmente na área de marcenaria. Sim. Né? E a gente vai separar alguns alunos assim que já estejam, que tenham muita experiência com marcenaria para se aprofundar. Porque vai ser uma experiência única aqui em São Luís. E a outra grande obra é o Complexo Trapiche, são 47 milhões que a gente está encaminhando essa semana para a comissão de licitação da Prefeitura. Quais serão as finalidades, as destinações dos prédios depois do restauro? O Palacete, ele vai ser a sede da Secretaria de Turismo, mas ele vai abrigar também 2 grandes exposições, uma sobre ele próprio, porque já que é turismo, o prédio vai ser visitável,
né, com essa exposição, e a outra sobre os atrativos turísticos de São Luís. Legal. Nós temos ali em frente na Rua do Giz, em frente da Praça da Faustina, um prédio que está hoje mantido por estrutura metálica, né? Tem algum projeto de Aquilo é um prédio particular. Sim. E ele se encontra com ação judicial contra o proprietário. É escora, ali é basicamente para não cair. É um escoramento para não cair. Para não cair. É um escoramento e aí está na justiça. Aliás, tem vários prédios na justiça. Nessa situação. Nessa situação. E o Trapiche Santo Ângelo vai ser um centro administrativo da prefeitura com 5 secretarias, além de restaurante, café e uma área só para economia criativa. Explica para a gente aí onde fica exatamente esse... O Trapiche Santo Ângelo são aqueles antigos galpões da Semar. Eram galpões, antes de ser da Semar, eles eram de depósito de algodão. Então, são aqueles 5 grandes galpões que ficam ali, na frente, logo na frente do terminal de integração da Praia Grande. Super bem localizado e que vai qualificar, inclusive, o projeto, não só os galpões, mas também toda a parte urbanística da rua, tudo vai ser requalificado. Vai transformar muito aquela área. Rodney, você falou num dos blocos anteriores do programa de SG da B2O, né? A B2O a gente já acompanha há alguns anos, faz um movimento em relação a uma integração maior com a sociedade, inclusive patrocinando iniciativas como essa, Negócio na Pauta, e desde o primeiro programa, a primeira fase do Canteiro Escola, vocês estão engajados nesse movimento. Exato. E aí acho que seria importante até aqui para toda essa história que o Rodney contasse essa história de como vem esse retorno para essas empresas que têm esses movimentos, né? O que vocês têm sentido desde o início, não só o movimento de comunicação, mas um movimento quase social, entre aspas, aí do Canteiro Escola. Como é que é esse retorno? Para nós, como a gente tem medido isso, vou falar de forma bem prática, assim, eu acho que uma parte fundamental a gente tem dentro do que nós pretendemos como um grupo construir negócios perenes, né? Então, uma das coisas que é fundamental você fazer quando você está construindo um negócio assim é você conseguir identificar claramente, ter um propósito claro, obviamente, mas a sua percepção de valor ser bem imprimida, né? Então, a gente lá atrás houve a questão do próprio programa aqui, e que é um programa em que a gente apoia até hoje, vem trabalhando nisso, mas com total liberdade editorial, né? O programa não é um canal interno nosso, né? O que se discute, às vezes ocorre da gente participar, que tem um tema comum, mas tem essa liberdade. Eu acho que o Canteiro Escola é gerido por quem deve gerir, a gente participa e vê nisso, então eu acho que é fundamental a gente entender como a gente agrega. Quando nós participamos do programa, acho que teve até uma edição que a gente comentou, o ponto era exatamente você entender que você tem um papel naquela comunidade e que você precisa exercer. Ok. O que você tem de retorno? Acho que você tem a percepção de valor que você cria. Os negócios que nós fazemos nessa busca de perenidade, você só consegue quando você tem uma entrega consistente, quando você tem uma entrega com um nível de qualidade alto. E aí a gente também só tem se envolvido em projetos e que tem isso como uma premissa. Eu acho que o programa aqui, o Negócio na Pauta, tem alcançado sucesso exatamente por essa constância de entrega. O Canteiro Escola, pelo próprio que a Kátia já trouxe aqui, não só de conhecimento do centro, mas sim da primeira fase, que tem pessoas que foram empregadas, essa que já teve aí não só um aumento de tamanho, não só a possibilidade de fazer a restauração de 2 prédios importantes, senão estaria fazendo a restauração de prédios secundários, então significa que tem um papel central dentro dessa iniciativa. Já tem uma participação feminina maior, quer dizer, você já está tendo um outro tipo de retorno, né? Aquela percepção para as pessoas de integridade, eu acho que ela é bastante relevante nesses programas. Então, nós ganhamos, na verdade, nesse entendimento. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais, quando você contrata, quando a sua outra parte está contratando você, ela quer entender como que você se posiciona. O SG tem muito disso, né? Tem muita... dizem que... Eu vi uma frase outro dia um material da McKinsey dizendo que o marketing está matando o SG, né? Que é porque o SG é feito para inglês ver, não é verdade? A gente internamente tem muito essa conversa,
até com o pessoal nosso, de que a gente não quer fazer um SG hipócrita. Né? O que é SG hipócrita? É você fazer aquelas iniciativas barulhentas, mas que elas não têm continuidade. Você precisa fazer alguma coisa que realmente agregue. Então, a gente em dezembro internamente, em dezembro normalmente tem brindes, né? Para o funcionário, que a gente fez, não vamos fazer isso, porque isso aqui normalmente para no quintal ou na lata de lixo, ou dá para o vizinho, olha o que eu ganhei na empresa, esse tipo de coisa. Aí nós fizemos um corte interno dos brindes, falou, vamos transformar isso em alguma coisa efetiva. Então a gente identificou, com a ajuda, acho que a Alumar nos ajudou também, mas o pessoal nosso muito capaz, competente nisso, identificou algumas comunidades no entorno, aí nós pegamos o orçamento que tinha para brindes e transformamos tudo em brinquedos, ali identificamos crianças que não iam ter brinquedos do Natal, um funcionário nosso se vestiu de Papai Noel e entregou. Ok. Mas você vê a questão da pessoa estar desfavorecida, que ninguém acreditaria que aquele rapaz era um Papai Noel, né? Mas as crianças, o tipo de emoção que elas tinham era muito grande. Então, é uma ação em que eu acho que desse ponto ela é relevante, porque você tem uma ação efetiva e que tem um efeito efetivo na construção de uma identidade ou da pessoa se sentir participante. Eu acho que a gente às vezes tem muitas ações que elas são grandiosas, mas elas não fazem a pessoa que participa se sentir parte efetiva daquilo. Eu acho que o Canteiro Escola é interessante, que a pessoa tem uma profissão, ela não está recebendo uma ajuda social ou uma esmola para que ela coma um dia, sim, ela está aprendendo uma profissão em algo que tem um valor agregado muito alto, e aí nós gostamos de estar captando, né, envolvidos nessa iniciativa de estar trazendo senso de dignidade para quem participa, outro de estar envolvido na memória da cidade, porque a B2O é uma empresa que está sediada aqui, apesar da gente ter operações em outros estados, mas é uma empresa maranhense. Então, não tem sentido a gente ter discursos para os outros lugares e não estar fazendo a lição de casa aqui em casa. Então, o Canteiro Escola eu acho que faz parte disso. Então, há um amontoado de ações em que quando juntam como negócio são relevantes, né? Porque quem contrata, hoje em dia o ESG ele tem um peso financeiro muito grande, então se você trabalha para um grupo como a Alumar, por exemplo, que é um grupo grande que tem sede fora, o ESG é um critério financeiro de levantamento de dinheiro, né? De financiamentos lá fora, de percepção de valor e tudo mais. Então é importante que o fornecedor esteja alinhado com o que aquele grupo mundialmente tem como pensamento. Por quê? Porque se a Alumar tem uma empresa Vale, tem 10 mil funcionários, 8 mil desses funcionários são subcontratados. Então, as empresas que trabalham ali dentro, elas precisam estar na mesma sintonia. E aí, nós entendemos que a gente pode tomar uma posição de liderança nisso, uma posição de vanguarda, em que a gente não espera em que o mercado nos diga que a gente tem que tomar uma posição como essa, e sim que a gente tenha visão suficiente de falar, olha, se está mudando de direção, é uma direção que agrega, nós vamos tomar a decisão por nós mesmos agora, não pressionados por uma questão de mercado. E aí dentro disso a gente tem oportunidade de através de várias pessoas, o programa aqui é através da Dublin com o Arthur, eu acho que o Canteiro Escola através do Narus, do Sinduscom, acabou vindo até a gente vê que isso está alinhado com agregar efetivamente alguma coisa, o negócio aqui na pauta na verdade, o que eu acho que é o coração fundamental aqui fala de todas as necessidades em termos de mercado, mas as direciona para o Maranhão, né? Se a gente for falar aqui se um foguete vai para a Lua, a gente tem que falar do foguete saindo de Alcântara, a gente não discute ele na Flórida. Né? Então eu acho que isso, para nós, é o que agrega. Então nós estamos fazendo um papel que a gente tem que fazer, eu acho que é fundamental, todos têm que fazer, independente do tamanho do grupo, cada um tem a sua parcela, é assim que funciona, né? Assim que sociedades mais modernas atingem a plenitude que elas atingiram. E ações que são efetivas. Eu acho que o programa é efetivo, acho que o Canteiro Escola é muito efetivo em você ter ações em que traz dignidade para quem está participando. Então é lógico que para o grupo é importante, mas a gente tenta fugir um pouco dessa de que o marketing está matando o SG, a gente está tentando ir à margem disso daí. Eu acho só para complementar o negócio da pauta, que esse ano completa 3 anos, desde o início com apoio da B2O, antes não era B2O, era Comar. Ele tem muito orgulho de participar de todos esses movimentos, que a gente fala muito de negócios aqui, mas entendendo, por exemplo, a ESG é uma pauta que mais de uma vez veio para cá. O Canteiro Escola a gente entende que é uma pauta que ela é econômica, mas é social,
E por isso que a gente está sempre presente junto com o Canteiro Escola. Enfim, conversa muito boa, né, Dalva? Uma conversa enriquecedora. E é engraçado que a gente já tratou, essa é a terceira vez que a gente fala sobre Canteiro Escola. A gente falou da primeira edição, a gente falou do lançamento da segunda e agora a gente fala do início efetivo, para pegar aqui uma palavrinha bem marcada na fala do Rodney. Efetivamente as aulas começaram e a gente trouxe de novo Canteiro Escola para cá. E embora não seja uma novidade, essa pauta aqui no Negócios na Pauta tem sempre algo novo. A edição sempre traz um elemento que é surpreendente. Esse elemento surpreendente é encantador, por isso que as portas estão sempre abertas, né, Arthur? É verdade. Bem, eu queria agradecer mais uma vez a presença de Kátia, dar o parabéns pela condução do programa. Agradecer ao Rodney, a B2O, por todos esses esforços aí de integração com a sociedade maranhense. Esteja à vontade aí para se despedir. Bom, eu queria convidar todos, porque 14, 15 e 16 de junho, São Luís vai se transformar na capital do 9º Fórum Internacional de Patrimônio Arquitetônico, Brasil-Portugal. Então vamos receber pessoas da China, pessoas de Portugal, vamos receber do CAU-BR mais de 150 pessoas, o presidente do IFAM está vindo, os olhos todos se voltam para São Luís. E claro que nós, da Prefeitura, vamos apresentar, uma vez que somos nós que estamos recebendo e organizando o evento, nós vamos apresentar o nosso projeto maior, que é o Canteiro Escola, e que todos estão loucos para conhecer e quererem, inclusive, replicar essa experiência em outras cidades, em outros estados do Brasil. Que legal. Maravilha, Rodney. Não, eu só agradeço novamente. Eu acho que o principal é nós termos a oportunidade de participar e agregar de alguma forma. É a forma principal que nós estamos tendo de volta o retorno das iniciativas que a gente participa. É a forma de nós, como pessoas jurídicas, né, atuarmos como cidadãos. Eu acho que essa é a oportunidade. Abriu-se a janela, o fato de nós podermos participar, nós agradecemos essa oportunidade. Muito bem. Bem, a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. O Negócios na Pauta é um oferecimento da B2O Partners. Todos os programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma ótima semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.